bênção do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Amém. Nós vamos abrir aí a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 3. Não, mãe, você costuma tirar foto comigo, né, pastor Gino? Glória a Deus. Isso é uma coisa. Até suspeito de falar que tá bom. Chamou vocês meu puxa. Marcos capítulo 3. Ai, gente, quando a gente vai lendo Jesus é tão maravilhoso, né? Tão incrível ler, degustar da palavra dele. O triste é que a gente compara Jesus com o ser humano. A gente compara as andanças de Cristo aqui na terra com o ser humano. A gente compara com o ministro isso, o ministro aquilo. Nós todos somos um reflexo dele, só um reflexo. Mas ele é tão completo, ele é tão puro, tão verdadeiro, tão intenso. E quando a gente lê a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, assim, a gente se renova, se reforça, ainda que seja um versículo, mas quando se trata dos evangelhos, onde é o próprio Senhor Jesus, é algo maravilhoso e incrível. Então aqui em Marcos capítulo 3, a palavra do Senhor está mostrando aqui a cura de um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Então nós vamos degustar esse momento, que pode ser o momento da tua cura. Pode ser o momento da tua libertação. Eu sempre brinco com o irmão Marcos que toca para mim, né? Eu vou uma homenagem para ele. Agora tem outro irmão que toca, é Marcos também, ó. O livro de Marcos, né? Então, que o Senhor me deu uns 20 Marcos tocando, tá bom, né? Vai ser o livro de Marcos. Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Gente, não é difícil ser deficiente hoje, né? Imagina naquela época, não? Que dificuldade, né? Vamos lá. E eles estavam observando-o se o curaria no sábado para o acusarem. Esse versículo basta, gente. Observa bem aí. Se não é o que acontece até o dia de hoje. Os que perseguem a obra de Deus sabem ou não sabem que há milagre nas coisas do Senhor? Sabem ou não sabem? Eles não sabiam? Sabiam. Observa bem que eles sabiam que haveria um milagre. Eles observavam, presta atenção, eles observavam Jesus numa sinagoga lotada. Sabia que o homem tinha uma das mãos mirradas. Sabiam. E eles observavam Jesus por quê? Sabia que Jesus ia curar. Você está aí com a sua vida que parece que está com a mão mirrada. Não tem saída. Mas todo mundo está observando. É porque você é bonitinho? Não, filhos. É porque você é interessante? É porque você tem uma mão mirrada? Não. É porque sabe que o teu Deus vai te curar. É porque os herodianos, os fariseus, os escribas, os incrédulos, os falsos cristãos sabem que Jesus está presente. E aonde Jesus está presente, você vai receber a tua libertação, a tua cura, o teu milagre, a tua força, em nome de Jesus. Tem que crer dessa maneira. Para uma pessoa que está doente, seja na família, com a família doente, seja o físico doente, seja a mente doente, seja as finanças doentes. Para a pessoa que está mirrada, gente, mirrada, para ela é o fundo do poço. Mas para Jesus você não é caso impossível. Nós, quando estamos atravessando uma situação, nós não temos saída, mas Cristo está presente. Ele é a nossa saída. Ele é o motivo da nossa vitória. Ele é o mover da nossa cura. Ele é o nosso milagre. E nessa noite, não deixa Cristo passar despercebido pela tua vida. Os incrédulos estão crendo na tua vitória. Os inimigos estão sabendo que você vai ter vitória.
Os que te invejam sabem que haverá cura. Os que confrontam contigo sabem que Deus vai te dar um grande milagre. E você e eu estamos sem perceber a bênção do Senhor. Aquele milagre que você menos imagina, o Senhor está batendo a porta da tua vida. Por que o diabo está atravessando? Por que o inimigo vai no meio do caminho? Porque ele sabe que Jesus está fazendo nessa hora uma grande obra na tua vida, no teu lar, na tua família, no teu casamento, nos teus filhos, aleluia. E o inimigo quer parar você no meio do caminho e tirar o seu encontro fenomenal com o teu milagre. Ah, pastora, eu estou cansada. Nós todos estamos cansados. Nós estamos cansados do celular, nós estamos cansados da internet, nós estamos cansados do trânsito, nós estamos cansados das pessoas incrédulas, nós estamos cansados de ganhar o pão de cada dia, nós estamos cansados de ter dores, nós estamos cansados de ter afrontas, nós estamos todos exaustos. Uns estão cansados de si mesmo, que é muito chato, então se cansam também de si mesmo. Mas eu vou falar uma coisa: o nosso Deus, Ele não vai deixar de dar a bênção, porque quando Ele atravessa com um mirado, com uma pessoa deformada, Ele vem e declara a nossa vitória. E se há uma deformidade na tua vida hoje, o Senhor está aqui, aleluia, declarando a tua cura, declarando o teu milagre. Não importa onde está a deformidade, a deformação, o Senhor hoje está declarando que Ele é um Deus que restitui, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que traz milagres, aleluia. E não é pelo teu esforço, é pelo poder dEle. E não é inveja de outros que vão atrapalhar, porque quando Deus quer desentortar, Deus desentorta, aleluia. Glória a Deus. O problema da inveja, meus queridos, é que ela tem ação. Caim matou Abel, Saul perseguiu Davi, os fariseus perseguiam Jesus. É ou não é assim? Os irmãos de José jogaram ele na cisterna. Os que estavam lá juntos, presidentes sapatras, eles invejaram Daniel e fizeram de tudo para o colocar na cova com os leões. O apóstolo Paulo tinha que sair de uma cidade para outra, porque ele era perseguido por causa da inveja. Então a inveja, ela acontece, olha que nem tinha o tal da internet, e eles iam de uma cidade para outra, incitando contra a vida dos apóstolos. Imagine hoje, né, que a coisa é tão rápida, tão veloz. Mas a inveja tem ação. Mas eu vou declarar algo que está aqui: Jesus está presente. E aonde Jesus está presente, o inimigo não vai ter força sobre aquilo que Deus quer realizar na tua vida, o milagre principal que você está precisando. Muitos aqui hoje estão necessitados de cura, de transformação na vida particular, na vida financeira. Mas hoje é um culto de libertação e vai além de uma cura, de um milagre, né? Porque Jesus falou, perdoados estão os teus pecados para certo homem, e falou, levanta-te e anda. E as pessoas ficaram indignadas porque Jesus falou, perdoados estão os vossos pecados. Jesus falou, o que é mais difícil? Falar perdoados estão os seus pecados, ou o que é mais fácil? Ou levanta e anda. Sinceramente, eu acho que perdoados estão os seus pecados. Porque levantar e andar, a força de Deus é magnífica. Mas ser realmente perdoado dos pecados significa uma sintonia em conjunto, coração do homem com o coração de Deus. Aleluia. Mas muitos, então, falando que hoje é dia de libertação, muitos sabem que entrou uma coisa ruim na alma. Muitas pessoas já vieram falar para mim essa situação. Houve um momento, a Simone me ensinou, uma certa época, ela falava assim, pastor, é como se alguém tivesse vindo e raptado a minha alma. Eu estou aqui, mas eu não existo. Foi uma época muito difícil que ela passou. Mas tem muita gente que está de maneira semelhante. Muitos vieram para mim
incrédulos e ditos cristãos e falaram: pastora, eu tenho uma coisa ruim dentro de mim. Eles expressam dessa maneira: eu estou com uma coisa ruim, né? Dentro de mim, é algo que eu sei o que é certo ou errado, mas tem algo dominando a minha mente contra as coisas de Deus, dominando a minha vida, os meus sentidos. Eu sei, por exemplo, eles falam que a senhora está com Deus, que você e a pastora Cláudia são cheios do Espírito Santo, mas tem algo ruim que pega a minha mente e a comprime contra as coisas de Deus. Isso não foi 1, 2, 3, 4, isso escuta o ministério inteiro e todos os homens e mulheres de Deus que trabalham na obra, eles têm escutado isso das pessoas carentes que chegam. E eu sei que tem muitos aqui que estão com essa compressão de Satanás na mente e na alma, e hoje o Senhor pode libertar dessa confusão na alma, essa confusão dos sentimentos, e essa coisa ruim dominadora vai sair da tua alma, da tua vida, da tua mente, dos teus sentidos, em o nome de Jesus. Até vou olhar para o homenzinho verde ali da parede, né, da saída de emergência, que é melhor, porque assim ninguém fala foi para mim. Eu declaro agora, se você crê, você vai ser liberto agora dessa opressão que o diabo tem colocado à tua mente, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alguns estão, não são todos que estão, alguns. E continuando aqui, e disse Jesus ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem. Jesus ficou triste pela dureza do coração. Eu consigo entender o que o Senhor Jesus sentiu, porque às vezes a gente está tão preocupado em resgatar um casamento, em ajudar uma vida, e a gente vê as pessoas com o coração endurecido, com inveja que Jesus vai fazer um milagre, com medo que através da nossa oração Deus vai realizar um milagre, com medo que a pastora Cláudia e a pastora Kel vão orar e Jesus vai curar, que nós subimos com Jesus vai ter um milagre, com medo que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. Que absurdo na vida de qualquer um servo de Deus. Isso é um absurdo. Isso me entristece, isso me magoa. Saber que um casamento não vai ser restituído por causa da inveja, que uma vida não vai ser curada porque alguém está com o coração duro, quer esse desejo, está amarrado em nome de Jesus, está destruído em nome de Jesus. Essa palavra amarrado eu já nem gosto de usar. Está repreendido mesmo em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Porque eu quero ver pessoas curadas, independente da onde vai vir a glória vai vir de Deus. Eu quero ver vidas restituídas, crianças libertas, homens e mulheres libertos, abençoados na presença de Deus, cantando, glorificando, cheio da unção do Espírito Santo. Aleluia. Porque a glória é de Deus. E cada vez que manifesta a glória de Deus na vida da gente, a gente fica diminuído. Mas aqui era contra o próprio Filho de Deus. E Jesus falou para o homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída a mão, sã como a outra. O poder de Jesus foi no meio de tanta incredulidade. O poder de Jesus foi no meio de tanta maldade. Incredulidade eles não estavam lá, eles sabiam que Jesus ia curar, né? Eles sabiam que Jesus ia curar. De tanta maldade, no meio de tanta ruindade, Jesus esticou a mão daquele homem. E é isso que eu vejo, no meio de tanto coração ruim, Jesus manifesta a bênção dele. Por isso a gente não tem que se apegar aos corações ruins, nós temos que apegar ao Senhor que está presente. Nós não temos que ficar aprisionados nas pessoas que estão com a maldade, sim no Jesus que nos arranca do meio da maldade, nos dá uma vitória, uma bênção, uma nova consciência, um novo coração, uma cura, um milagre. É assim que o Senhor se manifesta. Aleluia. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver
descrito no livro de Isaías a forma que Jesus iria morrer, até como ele seria transpassado, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Em nenhum momento a palavra do Senhor enganou como seria o sacrifício de Jesus, não é o assassinato de Jesus. A palavra de Deus não fala que Jesus seria assassinado, ele seria sacrificado por amor de nós. Ele se deu por sacrifício, ele também não foi suicida, ele foi sacrificado por amor de nós. Aleluia! Até tem um hino antigo que fala: mataram Jesus, mas ele ressuscitou. Jesus se entregou à morte para nos trazer vida. Ele falou: eu vou morrer no lugar da Beth. Glória a Deus. Eu vou morrer no lugar do Alex. Jesus falou: não, Alex não vai morrer eternamente, eu vou morrer no lugar dele. Foi isso que Jesus falou para o Nilson, não importa. Nenhum pastor vai fazer isso com você, de ração nome tantas vezes. Mas ninguém também fez isso por você, de morrer no teu lugar. Ele falou assim: eu vou morrer no lugar deles, não é assim, ó, estão me matando, olha, eu amo Elisângela, estão me matando por isso, não. Eu vou morrer no lugar da Elisângela, porque eu quero comprar ela a preço do meu sangue. Isso foi Jesus. Não foi pastor, nem bispo, nem autoridade eclesiástica nenhuma, nem discípulo nenhum, mas foi o próprio Senhor Jesus, que naquele momento ele falou: eu vou com o sacrifício. Aleluia. E continua aqui: e retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e Jerusalém, Idumeia e da além de Jordão, e perto de Tiro, Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Hoje Jesus seria chamado de não me toque, de snob, ele não se mistura com o povo, né? Eles iam falar um monte, mas Jesus já falava: deixe meu barquinho ali preparado, deixe o barquinho preparado perto de vocês, porque a multidão me comprime, eu tenho que ter um escape, tem que ter um momento. Mas Jesus era tão misericordioso que ele não conseguia tirar a atenção dele de cima das pessoas como nós. Por isso que eu sei que ele não consegue tirar a atenção dele sobre a nossa vida. E continua aqui. Versículo 10. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocar. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Os espíritos imundos dentro das pessoas provavelmente se dobravam diante dele para declarar que ele era o Filho de Deus. Quer dizer, nem todos que falam Senhor, Senhor entrará no meu reino. Isso é bíblico. Você que vê muita gente falando Senhor, Senhor, está entrando no reino dele. Não é assim. Quando a gente fala isso, as pessoas têm mania de pegar lideranças evangélicas e massacrar. O maior perigo, queridos, não está nas lideranças. O maior perigo está no meio da multidão. O maior perigo está no meio do povo. Aquele perigo, as pessoas que parecem ser dos nossos sem ser. Porque quem já está na liderança, já está com aqueles que estão trabalhando mesmo, já está com a vida exposta, a gente já vê tudo. Mas aquela sutileza do diabo trabalhar por debaixo, eu acho muito perigoso, gente. Porque quando já vê um elefante caindo em cima de alguma coisa, já vê estraçalhar. Mais um formigueiro embaixo de uma casa. Não é, pastor? Gente, não é, pastor? Alguém já viu um formigueiro trabalhando embaixo de uma casa? O que acontece? Já, irmão de volta. Faz um bom enorme. Faz um túnel. Faz um túnel. Cai na casa. Eu vou falar disso, que Deus guarde as nossas. E a gente vê a fofa saindo de
debaixo da casa e a carreirinha vai para lá e a carreirinha vai para cá e você, ai que dó da formiguinha, tô igual menininho do YouTube, não vou matar nenhuma, taca ou da TT lá que você ganha mais. Né? Agora, ai que dó nada, meu filho. Pega, põe lá o inseticida, senão tua casa vai, que dó. Era uma casinha. E nem os 3 porquinhos, né? Mas enfim, eu me preocupo muito mais com aquilo que eu não estou vendo que está acontecendo do que aquilo que a gente já enxerga. Então, a palavra do Senhor nós temos que tomar cuidado. O tempo inteiro tomar cuidado com aqueles que vão por debaixo, arrancando as coisas de Deus, falando mal das coisas de Deus, colocando defeito. E eu sei que os olhos do Senhor estão sobre nós. Aí continua aqui, ó. E subiu ao monte chamado para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. 12. Jesus não escolheu 11. Jesus escolheu 12. Fique bem claro. Então, Jesus escolheu 12. Ah, Jesus fez uma má escolha? Jesus fez a escolha correta, porque precisava ter aquele que era o filho do diabo mesmo. Precisava. Porque se não tivesse, Jesus não ia ser traído, e Jesus não chegaria até a cruz, e não morreria por nós, e não ressuscitaria, e não venceria a morte. Mas Jesus escolheu 11? 12. Aí continua, nomeou os 12 para que chegaram, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariote, o que o traiu. A escolha Jesus fez. E 12 atrapalhados. Jesus faz investimentos que eu assusto. Até o dia de hoje. Olha só nós. Olha o investimento que Deus faz 24 horas em todos nós. Ah, a gente não tem fé de andar sobre as águas nunca, queridos. A gente não anda tendo fé nem de chegar até o pote de água. A gente olha assim, eu prefiro morrer de sede do que atravessar. Meu Deus, tem muita gente na mesma situação. E Jesus tem investido em nós. Nós cansados, nós abatidos, atrapalhados. A gente pensa que está ajudando, de repente a gente só está atrapalhando tudo. A gente tira a sujeirinha de um lado, não é, pastora? E coloca do outro e fala, eu estou ajudando a pastora. Como eu ajudo a pastora? E pega depois a sujeira de um lado e põe do outro e fala, pastora, olha que coisa linda que eu fiz, eu te ajudei, queridos. E põe a sujeira do lado e no meio do caminho cai a marquinha da sujeira e vai de um lado, e vai do outro, e vai de um lado, e vai do outro. E não resolve nada. Mas nós somos esse investimento que Deus faz. Nós não temos capacidade de nada. Por isso eu falo, busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Porque quem é vazio sem o Espírito Santo, eu não estou falando novamente de falar em língua, gente, porque a língua é um dos dons do Espírito Santo, é uma da manifestação. E muitas vezes as pessoas falam em língua porque está em desespero, o Espírito está em desespero falando com Deus, o Espírito está falando com Deus. E quantas vezes você e eu, nós estamos no meio do culto, a gente fala em línguas, a gente não entende, Deus também às vezes nem entende o que a gente está falando, e muito menos os irmãos, e aquela hora é porque está num desespero danado, um porque não quer cair no pecado, outro porque alguém que ama cair no pecado, outro porque está na angústia. Isso é só um dom da comunicação do Espírito com Deus. Mas andar cheio do Espírito Santo vai além do que falar em línguas, igreja. É algo que você enxerga além dos olhos alcança. Tem um novo caráter dentro do coração. Tem uma sanidade na mente que você nunca teve. Você anda em absolutamente à vontade diante do Pai. Somente do Pai, aleluia, do Filho e do Espírito Santo. O dom de línguas é um dos dois. Mas ser cheio do Espírito e andar em comunhão com Ele 24 horas por dia.
Acho que a pastora Cláudia, a gente anda falando em línguas 24 horas. Nem dá, eu me entender, ela não me entendeu. De maneira alguma. Eu sou cheio do Espírito Santo, porque falo em línguas durante o culto. Às vezes eu estou vendo um desespero danado, meu irmão, só. Ser cheio do Espírito, porque onde você chega, há curas, há milagres, não há fofoca, não há mentira, há sabedoria que vem do alto, há um olhar de amor, há um carinho, há algo diferenciado em você. É o poder do Espírito Santo. Não vou negar, eu busco o Espírito Santo para que muitas pessoas recebam o batismo. Quem não recebe é porque realmente é bem ruim, às vezes, está bem distraído na fé, ora pouco, tem que buscar o Senhor, tem que ter esse dom para que teu Espírito fale com Deus. Mas eu falo além disso, é muito além disso. Porque tem gente que fala em línguas, né, pastora? Depois chega na porta, mas fala besteira também. Você tem que ter o caráter de Cristo. Você tem que ter o que vem do alto. O dom do perdão, o dom do amor, o dom da sabedoria, além do dom de línguas. Você tem que ser completa no Espírito Santo. Aleluia. Por as mãos sobre os enfermos e serem curados. Jesus deu o dom de cura para os discípulos antes do batismo no Espírito. O Senhor já deu autoridade para eles pôr as mãos sobre os enfermos antes de receber o batismo no Espírito Santo. O Senhor deu autoridade para eles pôr a mão nos endemoniados, expulsar demônios, antes mesmo de receber o dom de línguas. Por que só vão receber depois que Jesus estava na glória? Está entendendo? Amém. A autoridade que vem do alto. Busque esse Deus, busque a presença dele. Continua aqui, ó. No 20, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, e de tal maneira que nem sequer, a gente aí pegou no fraco nosso, nem sequer podiam comer pão. Tinha tanta gente na casa, mas tanta gente, que nem sequer podia comer o pão. Aí é um modo maravilhoso de ministros emagrecerem. Mas vou falar uma coisa, já passando por isso, a gente fica tão nervoso que engole todo o pão a mais do que é. Vai chegar no pão, a gente come mais. E continua. Quantos seus, observe, isso que me chamou a atenção. E quanto seus parentes de quem? De Jesus. Parente de quem? Jesus. Ainda parente às vezes, né? Aí, olha, quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender. Porque diziam que ele estava fora de si. Na outra tradução fala porque diziam que Jesus estava louco. Os parentes de Jesus. Agora você quer que seus parentes entendam você? Meio complicado. Como se os parentes de Jesus quem era? Maria, mãe de Jesus. Tiago, que lá na frente foi um discípulo. Quantos irmãos não tinha Jesus? Quantas irmãs se rodeavam? Mas, gente, eles sabiam quem era Jesus, que era o Filho de Deus. Tanto é que, numa ocasião, quando eles ainda estavam lá, meio mais que incrédulos do que nada, falaram: você quer ser conhecido e você fica escondido e não sobe para a festa? Jesus falou assim: a mim eles me odeiam e me perseguem, querem me matar. Vocês mesmos são praticamente da laia deles. Mas Jesus falou tudo isso e depois, escondidinho, ele foi no meio da festa. Mas, olha, gente, é muito forte. Você quer chegar e está lá falando as coisas de Deus, expulsando demônios, cantando, falando em línguas também, curando os enfermos, e as pessoas lá falando: ora por mim. Você quer que seus parentes falem: olha, eis aqui uma pessoa abençoada de Deus, já tem até um rebanho em volta dele. Olha, esse daqui manifesta a presença de Deus nessa pessoa, que sábia, que cheia do poder. Você quer que os seus parentes façam isso? Eu também quero. Mas, gente, os próprios parentes de Jesus queriam prendê-lo. Eu nunca tinha observado esse detalhe tão forte. E os próprios parentes de Jesus achavam que ele estava louco. Agora, quando os seus parentes estiverem falando, não tiveram o mesmo espírito, olha que ali eles estavam praticamente na mesma direção.
Mas quando seus parentes, que não estão no mesmo espírito, começar a falar que você está uma gracinha, que você está uma fofura e fazendo tudo direitinho, querendo você em todo lugar que eles estão, eu vou olhar para você, eu vou começar a te observar de perto. Tem alguma coisa estranhíssima em você. Aí eu vou verificar você de pertinho, e quando você falar Deus te abençoe, eu vou falar está repreendido em nome de Jesus. Porque a bênção não pode vir de qualquer pessoa. Vem maldição. E aí, os seus parentes estão falando assim, olha, esse aqui, nós estamos tudo na idolatria, mas esse aqui é uma coisa maravilhosa. Olha, a gente está no espiritismo, mas esse aqui é gente boa. E você vem falar, paz, pastora. Eu falo, falar, o sangue de Jesus tem poder. Agora, se você está lá no meio, passando de louco, na sua frente faz assim, por trás faz assim, ó. Eu também vou observar, porque parente não erra muito, não. Mas se eu ver que você está na graça de Deus, está na unção, está honrando a obra do Senhor, e seus parentes por detrás fazem assim, ó. Tem gente que tem a ousadia de vir falar mal dos servos de Deus para mim. Pastora, dá um jeito. Meu filho não vai mais nas festas de casa, só fica dentro da igreja. A senhora tem que dar um jeito. Dá um jeito em você, coisa ruim, porque seus filhos estão na presença de Deus. Ó, pastora, a senhora tem que dar um jeito. Meu filho canta o dia inteiro louvores. Dá um jeito em você, da perdição. Eu já ouvi muito isso. Não, agora pirou, porque só canta, só ora, só lê a Bíblia. Além de eu devo falar assim, está trabalhando? Tá, se estiver trabalhando, eu vou falar, essa pessoa que está acusando está endemoniada. Por quê? Porque eu também já vi casos de pessoas que ficavam assim o dia inteiro. Agora eu sou de Jesus, agora eu oro um pouco, agora eu canto um pouco, eu passo o dia inteiro sem fazer nada. Eu chamo isso de preguiça. Aí também já está fora das contas de Deus. Mas aqui, ó, o próprio Senhor Jesus, eu gostei disso. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, isso está fora de si. E os escribas que diziam, que tinham descido de Jerusalém, dizia, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. Quer dizer, os parentes de Jesus falando que ele estava maluco, querendo prender. E os escribas, que eram os principais na época, falando que Jesus expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios. Jesus tinha, daí ele olhava e via aqueles 12, né, para completar a situação dele. Aí é difícil, gente. É quase impossível. Eu vejo que Jesus, ele até hoje, ele faz investimentos impossíveis. Ele é maravilhoso. Daí Jesus, ele ficou falando assim, ó, a minha mãe, meus irmãos, esse momento não foi assim não. Esse momento ele falou assim, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes sem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Até falei de estar amarrado no início. Nós, os crentes, vamos falar assim, falamos essa passagem de amarrar, porque na tradução antiga está, entrando em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa, né? Mas aqui está falando amarrar o valente, não é o ladrão. Então, né, amarrar o valente, não é o ladrão, né? Eu repreendo. Me acho uma outra passagem, vou repreender, vou tirar esse costume aos poucos. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito, nunca obterá o perdão, mas será réu do eterno juízo. Jesus só mostrou assim, minha família querer me prender, me chamando de louco, achando que eu estou... Não é,
blasfemar contra o Espírito Santo, mas falar que eu estou expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, isso é blasfemar. Jesus mostrou bem claro. Minha família, tá, vocês não estão sabendo o que está falando aí, estão falando que eu estou maluco, mas não é. Mas falar que eu expulso, olha a diferença, hein? É bastante diferente. Aí Jesus mostrou bem claro que há uma diferença no modo de enfrentar as coisas de Deus. Entenderam? É bem sutil a diferença, mas ela existe. Porque ele falou que Jesus expulsava demônios pelo demônio. Jesus não expulsa demônio pelo demônio. E ele nos deixou um nome que é o dele. E ele deixou bem escrito assim: aquele que pedir crendo no nome dele, já recebeste. Em meu nome expulsarão demônios. Agora tem também na passagem que de quando Jesus voltar, vai falar assim: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Resumindo, Jesus fala o quê? Eu não os conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu não os conheço. Mas Senhor, eu falava em teu nome, eu curava em teu nome, eu pregava em teu nome, eu expulsava demônio em teu nome. Os demônios só eu mesmo, porque em nome de Jesus sai. Mas Jesus não os conhece. Então, a palavra de Deus, ela tem diferenças muito sutis. E para você não cair no abismo, você tem que estar sempre vigiando com oração. Vigiar e orar, para que você não caia em tentação de ser um ímpio em nome de Deus. O importante é você ser um justo em todo tempo. E é difícil viver o caráter de Cristo? Não é não. Difícil hoje para nós é pensar não viver as coisas de Deus. Hoje eu falava com o Senhor no meu coração, eu falava: Senhor, eu não quero te envergonhar em nada. E o Senhor mostrava bem claro: tem coisas que a vergonha seria maior, seria ser mais contrário do que a favor as minhas coisas, se eu não entrasse no meio do caminho da história. E o Senhor, Ele tem todo o tempo dele, o momento dele, a certeza dele. Eu falo isso de maneira ampla, viu, queridos? Não só no assunto, em vários. Às vezes a gente pensa que está honrando a Deus e acaba por desonrar. Então, observa bem até onde você está honrando a Deus. Da minha parte, graça e paz, querido.